falta de ônibus em Ribeirão Preto provocou aglomerações pelo segundo dia seguido. Motoristas do transporte coletivo estão em greve e, por determinação da Justiça, a frota circula, só que de forma reduzida. Vamos falar então ao vivo aqui com o Samuel Santos, na Janela da Notícia. Ele que está novamente ali no terminal, na área central de Ribeirão Preto. Mais um dia conturbado para o usuário, né, Samuel? Boa tarde. Mais um dia de sofrimento, viu, André? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, por questões de minutos, a gente não conseguiu mostrar uma aglomeração gravíssima na linha Parque dos Pinos. O ônibus chegou agora há pouco e muita gente embarcou. E já nesse primeiro ponto, muita gente já ficou em pé. Agora a gente faz aquele questionamento. Imagine durante o caminho, onde tem vários outros pontos e muito mais gente vai entrar. Pois é, essa é a situação, mais uma vez, bem parecida com a de ontem, do usuário do transporte público de Ribeirão Preto. Humberto Caldeira mostra para vocês, neste momento, como está aqui o terminal da Rua Américo Brasiliense, um dos principais da cidade de Ribeirão Preto. Fica na Praça da Bandeira, bem perto da Catedral, onde muita gente pega os coletivos para as zonas norte, oeste e também leste. Olha, em meia hora que a gente permaneceu por aqui, apenas 3 ônibus passaram. E neles, logicamente, muita gente embarcou. Mas a gente percebe que mesmo assim, ainda ficou muita gente por aqui. Fica até difícil de manter o distanciamento. A gente sempre faz aquele reforço. O pessoal é muito educado. Todo mundo faz o uso de máscara. Todo mundo mantém um certo cuidado. A gente vê até as pessoas carregando o álcool gel na bolsa, fazem a higienização, mas com a aglomeração a gente sabe, é muito difícil se proteger do coronavírus. Bom, o que a gente sabe até o momento? A greve dos motoristas está mantida, começou lá em 24 de maio, então teve o lockdown nesse meio tempo, que tirou o transporte público, mas a liminar da Justiça garantiu que o transporte voltasse, com 50% da frota nos horários de pico e 35% nos outros horários. O que acontece? Menos ônibus, muita gente para pegar, ou seja, aglomeração e muito perigo. A gente percebe que chega mais uma linha e mais gente vai embarcar. Posicionamento de cada um dos envolvidos. A Transerp diz que apenas segue essa decisão judicial que mantém a porcentagem da frota, por isso não pode fazer muita coisa sobre a aglomeração. A categoria diz que mantém a greve porque não recebeu o salário, apesar de ter recebido o Vale Alimentação. Então, isso segue em litígio. Pró-Urbano diz que não tem como fazer o pagamento porque teve suas receitas diminuídas por conta da pandemia. O que a gente sabe é que tem uma videoconferência entre empresas e funcionários na Justiça do Trabalho hoje à tarde, André. Mas me permita imitar Joel Datena, apresentador da Band, é só no nosso, só estoura na população. Pois é, Samuel, é complicado, a população sofrendo demais, não é? O pessoal aí que depende do transporte coletivo, o transporte que ficou sem na semana passada durante o lockdown e agora retorna com velhos problemas. Samuel, hoje tem novamente em segunda votação, os vereadores se reúnem para apreciar aquele bônus, uma doação, não é? Um afago da Prefeitura ao consórcio Pró-Urbano, 17 milhões de reais. Há previsão de alguma mudança? O jogo pode virar, Samuel? É o que a gente espera, André, porque essa decisão causou muita revolta na população de Ribeirão Preto. Foram 17 milhões, repasse pedido pela Prefeitura e aprovado pela Câmara por 12 votos a 10, 17 milhões para uma empresa que promove essas aglomerações que a gente mostra, esse serviço que não é de qualidade há anos. É como se fosse um prêmio para o vilão. É isso que deixou a população muito revoltada. População, inclusive, que assim como um consórcio pró-urbano, sofre com a pandemia. A gente sabe que os empresários, muitos faliram e não tiveram refresco nem nos impostos. A população mais carente, então, recebeu um auxílio emergencial de 3 parcelas de R$200. Muito longe desses 17 milhões, né, André? Então, hoje acontece essa segunda votação por conta de algumas emendas que foram colocadas e a gente aguarda que isso possa ser revertido, porque se todo mundo manter o mesmo posicionamento, infelizmente, sacramentado, esses 17 milhões vão para o Pró-Urbano.
Vereador está lá para defender o povo, não é? Os interesses do coletivo, da população. Então, que esses vereadores ouçam as reclamações que nós estamos mostrando aqui ontem, hoje, não é? Você relatando isso aqui para nós e não só isso, a reclamação que a gente mostra aqui há muito tempo. Então, que os vereadores tenham consciência, estejam do lado da população. Obrigado, Samuel. Inclusive, vamos relembrar então agora, para refrescar a memória do povo de Ribeirão Preto, como cada vereador votou na primeira sessão que apreciou esse repasse de 17 milhões de reais para o consórcio. Votaram contra o repasse de 17 milhões ao consórcio pró-urbano os vereadores Igor Oliveira, Jean Coraúci, Judete Zilli, Lincoln Fernandes, França, Marcos Papa, Duda Hidalgo, Matheus Moreno, Ramon Todas as Vozes e Zerbinato. Votaram a favor do repasse de 17 milhões ao pró-urbano os vereadores Alessandro Maraca, André Rodini, Eliseu Rocha, Gláucia Berenice, Brando Veiga, Isaac Antunes, Franco, Bertinho Scandiuzzi, Maurício Vilabranches, Maurício Gasparini, Paulo Modas e Renato Zucoloto.